Bem-vindo ao Contos para Dormir. Hoje você vai ouvir a encantadora história da Bela e a Fera. Um conto sobre coragem, gentileza e amor verdadeiro. Relaxe, acomode-se. E antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Capítulo 1. A Promessa da Rosa. Era uma vez, num tempo em que a sorte podia mudar como o vento, um mercador de grande fortuna. A sua opulência não se media apenas pelas moedas de ouro guardadas em cofres, mas pela magnificência da sua casa na cidade, um palacete com jardins tão vastos que nele se podia perder o caminho, e pelos 6 filhos que enchiam os seus salões de vida. Tinha 3 filhos rapazes, robustos e de bom coração, e 3 filhas, cada uma bela à sua maneira. As 2 mais velhas, no entanto, carregavam a sua beleza como um estandarte de orgulho. Eram vaidosas e arrogantes, e o seu mundo girava em torno de bailes, vestidos de seda e da admiração de pretendentes ricos. Passavam os dias a sonhar com títulos de nobreza e a zombar de qualquer um que considerassem inferior, o que, na sua perspectiva, incluía a maior parte da humanidade. O seu desdém estendia-se até mesmo à sua irmã mais nova, cuja beleza era de uma natureza completamente diferente. A mais jovem era tão notável pela sua aparência que, desde pequena, todos a chamavam simplesmente de Bela. O nome pegou, para grande irritação das suas irmãs, pois parecia sublinhar o que todos já sabiam. A beleza de Bela não era apenas superficial. Havia nela uma luz, uma doçura na alma que se refletia nos seus olhos gentis e no seu sorriso sereno. Enquanto as irmãs se adornavam com joias, Bela adornava a sua mente com histórias, passando horas na imensa biblioteca do pai. A sua companhia preferida não eram as frivolidades da corte, mas as personagens que viviam nas páginas dos livros e as melodias que ela mesma tirava do cravo com uma habilidade notável. Era bondosa, humilde e possuía uma compaixão que as suas irmãs jamais conseguiriam compreender. O destino, porém, é um tecelão caprichoso. Numa noite de tempestade feroz, o mar que tanto dera ao mercador decidiu tomar de volta. Uma a uma, as notícias chegaram como ondas de desgraça. A sua frota de navios, carregada de mercadorias preciosas, fora engolida por uma tormenta sem precedentes. A sua fortuna, que parecia tão sólida como uma montanha, desmoronou-se em pó. De um dia para o outro, a opulência transformou-se em dívida e o palacete teve de ser vendido para pagar aos credores. Tudo o que lhes restou foi uma pequena e modesta casa de campo, um lugar tão distante da sua vida anterior que parecia pertencer a outro mundo. A mudança foi um golpe brutal. Os amigos que antes frequentavam os seus jantares desapareceram como fantasmas ao amanhecer. As 2 filhas mais velhas caíram num estado de desespero e ressentimento. "Vamos morrer de tédio neste fim de mundo", lamentavam, recusando-se a fazer qualquer tarefa. Passavam os dias a recordar seus vestidos e as suas festas, culpando tudo e todos pela sua desgraça, sem nunca levantarem um dedo para ajudar. Os filhos, por sua vez, aceitaram a sua nova realidade com dignidade. Trocaram os trajes finos por roupas de trabalho e começaram a lavrar a terra para sustentar a família. E Bela, com a sua resiliência silenciosa, tornou-se o coração daquele novo lar. Acordava antes do sol, limpava a casa, preparava as refeições e cuidava do pequeno jardim com um carinho que fazia florescer até as plantas mais teimosas. Fazia tudo com uma graça que quase escondia o esforço, e embora sentisse falta dos seus livros e da sua música, nunca se queixava. Encontrava beleza na simplicidade, uma lição que as suas irmãs se recusavam a aprender. Passou-se quase um ano nesta rotina de trabalho e dificuldades, quando uma carta chegou, trazendo consigo um frágil sopro de esperança. A missiva informava que um dos navios do mercador, que se pensava perdido, tinha conseguido chegar a um porto distante, com parte da sua carga intacta. A notícia eletrizou a casa. Os filhos imaginaram o fim do trabalho pesado. As filhas mais velhas sonharam imediatamente com o regresso à cidade e às suas vidas de luxo.
Tenho de partir imediatamente, anunciou o pai, o seu rosto cansado, iluminado por uma centelha de otimismo pela primeira vez em meses. Se a sorte estiver do meu lado, talvez possamos recuperar o suficiente para pelo menos deixar esta vida de miséria. Enquanto ele se preparava para a longa viagem, as duas filhas mais velhas rodearam-no, os olhos a brilhar com uma cobiça há muito adormecida. "Oh, meu pai!" exclamou a mais velha. "Já que vais voltar a ser rico, traga-me um vestido de veludo carmesim, bordado a fio de ouro." "E para mim", acrescentou a segunda, "quero o colar de pérolas mais deslumbrante que encontrares e sapatos de cetim para condizer." O mercador suspirou, um misto de carinho e cansaço no olhar. "Farei o que puder, minhas filhas", prometeu ele. Depois, virou-se para sua filha mais nova, que o observava em silêncio num canto da sala. "E tu, minha Bela, não me pedes nada?" Bela aproximou-se e pegou na mão do pai. O seu pedido não era de sedas nem de joias. A sua voz era suave, mas firme. "Meu pai, o único presente que verdadeiramente desejo é o seu regresso seguro. A sua presença é a nossa maior riqueza." Vendo a insistência no olhar dele, ela acrescentou com uma leve melancolia: "Mas, se por acaso passares por um jardim onde as flores ainda crescem belas, peço-te que me tragas uma única rosa. Desde que nos mudamos para cá, não vi nenhuma, e sinto falta da sua simples beleza." O pedido, tão puro e tão diferente da ganância das suas irmãs, tocou profundamente o coração do mercador. A vaidade delas pedia-lhe tesouros para exibir. A humildade de Bela pedia-lhe apenas um símbolo de beleza e de amor. "Terás a tua rosa, minha querida", disse ele, beijando a testa da filha. "Mesmo que tenha de a comprar com a última moeda que me restar." E assim, com a promessa de vestidos, pérolas e uma simples flor, o mercador partiu. A esperança da sua família cavalgava com ele, mas mal sabia ele que a mais singela das suas promessas seria a mais perigosa de cumprir, e que o preço de uma única rosa o levaria aos portões de um destino terrível e encantado. Capítulo 2: O Castelo Encantado e a Dívida Terrível. A jornada do mercador começou sob o peso da expectativa, mas ele não demorou a descobrir que a esperança pode ser uma miragem cruel no deserto da desgraça. Chegou ao porto para encontrar seus sonhos transformados em pó. O seu sócio falecera e disputas legais complexas, movidas por credores vorazes, tinham consumido o valor da carga antes mesmo que ele pudesse reclamá-la. Após semanas de lutas infrutíferas em tribunais poeirentos, tudo o que conseguiu foi o suficiente para pagar as suas despesas na cidade. O navio, a sua última âncora de esperança, tornara-se apenas mais um elo na corrente da sua ruína. Com o coração mais pesado do que a sua bolsa vazia, ele montou o seu cavalo e iniciou a longa e melancólica viagem de regresso. Teria de encarar os rostos dos seus filhos, não como um salvador, mas como um mensageiro de que a sua pobreza era agora permanente. As imagens dos pedidos das suas filhas mais velhas assombravam-no, os vestidos e as pérolas que ele nunca poderia comprar. Mas era a imagem do pedido de Bela, tão simples e puro, que mais lhe doía. Ele não tinha sequer uma única moeda para lhe comprar a mais modesta das rosas. Enquanto estes pensamentos sombrios o consumiam, o céu parecia refletir a sua desolação. As nuvens cinzentas engrossaram e o ar tornou-se gelado. A sua rota atravessava uma vasta e densa floresta, um lugar já de si algourento, que se tornou um labirinto de pesadelo quando a neve começou a cair. Primeiro em flocos esparsos, depois em véus densos e implacáveis que apagavam o trilho e transformavam o mundo num borrão branco e ofuscante. O vento gélido cortava as suas roupas gastas e o frio que se infiltrara até os ossos era tão profundo como o seu desespero. Logo, ele estava irremediavelmente perdido. Cada árvore parecia igual à anterior, os seus ramos despidos cobertos de neve como os dedos esqueléticos de fantasmas.
O seu cavalo, um animal normalmente corajoso, tremia sob ele, relinchando de pavor a cada som branco que se movia com o uivo do vento. A noite caiu, não de forma gradual, mas como um manto escuro e sufocante. Exausto, esfomeado e a tremer violentamente, o mercador sentiu a sua força esvair-se. Desmontou, sabendo que se adormecesse ali, na neve, o seu sono seria eterno. Foi nesse momento, no auge do seu desespero, quando estava prestes a entregar-se ao seu destino gelado, que avistou algo através da cortina de neve. Uma luz. Não era uma luz fraca ou tremeluzente, mas um brilho forte e estável, no fundo do que parecia ser uma longa alameda de árvores. Com a sua última reserva de energia, ele puxou o cavalo pelas rédeas e cambaleou na direção da luz. À medida que se aproximava, a floresta selvagem e caótica deu lugar a uma ordem surpreendente. As árvores estavam perfeitamente alinhadas e a neve no caminho parecia ter sido varrida por mãos invisíveis. A luz provinha de um castelo imenso, de uma arquitetura tão grandiosa e complexa que parecia ter sido arrancado de um sonho. Os seus portões de ferro forjado, altos e imponentes, estavam abertos. O mercador hesitou, o silêncio do lugar era tão intimidador como a tempestade que deixara para trás. Chamou, mas a sua voz foi engolida pela vastidão sem que houvesse resposta. Com o frio a mordê-lo sem piedade, ele atravessou os portões e entrou num pátio espaçoso. Viu um estábulo, também com a porta aberta, e levou para lá o seu cavalo exausto, encontrando feno fresco e aveia à sua espera. Agradecido a este anfitrião misterioso e invisível, ele dirigiu-se à porta principal do castelo, que se abriu suavemente à sua aproximação, revelando um salão magnificamente iluminado. O silêncio era absoluto, tão profundo que se tornava um som em si mesmo. Tapeceiras que contavam histórias de reis e dragões cobriam as paredes de pedra, e no centro do salão uma lareira colossal crepitava com um fogo acolhedor. Diante dela, uma longa mesa de carvalho estava posta para uma pessoa, coberta com os pratos mais apetitosos e uma garrafa de vinho que cintilava à luz das chamas. Apesar da fome que o roía, o mercador sentiu um arrepio de receio. Seria uma armadilha? Obra de uma fada benevolente ou de um espírito malévolo? Esperou durante o que lhe pareceu uma eternidade, mas ninguém apareceu. Finalmente, a sua necessidade venceu a sua cautela. Sentou-se e comeu a refeição mais deliciosa da sua vida, sentindo o calor regressar ao seu corpo e a esperança reacender-se no seu coração. Depois da refeição, explorou os corredores silenciosos, encontrando um quarto luxuoso com uma cama macia e convidativa. Concluiu que o dono do castelo certamente o perdoaria pela sua intrusão e, rendido ao cansaço, deitou-se e adormeceu instantaneamente. Acordou na manhã seguinte com o sol a entrar pela janela. A neve tinha parado de cair e o mundo lá fora brilhava sobre uma luz cristalina. Em vez das suas roupas molhadas, encontrou um conjunto de trajes finos e novos pousados numa cadeira. Certamente, pensou ele, este palácio pertence a uma fada bondosa que teve pena da minha situação. Sentiu-se revigorado e profundamente grato. Após se vestir, desceu e encontrou uma mesa de pequeno almoço à sua espera. Comeu e, quando estava pronto para partir, o seu olhar vagueou para os jardins do castelo, visíveis através das grandes janelas de vidro. Apesar do inverno rigoroso que cobria a paisagem de branco, uma parte do jardim florescia com uma vitalidade impossível. E foi aí que ele as viu. Roseiras. Não apenas roseiras, mas as mais belas que alguma vez contemplara, carregadas de flores de um vermelho tão vivo que pareciam arder contra a neve. Naquele instante, a promessa que fizera a Bela ecoou na sua mente. O seu coração encheu-se de alegria. Que sorte extraordinária, pensou ele. O meu anfitrião generoso deu-me comida, abrigo e roupas. Ele certamente não se importará se eu levar uma única flor para minha filha mais querida. Movido por este impulso de amor paternal, ele caminhou até a roseira mais próxima, escolheu o botão mais perfeito e, com um movimento rápido, partiu o seu caule. O som do galho a quebrar pareceu ecoar pelo silêncio do jardim como um trovão.
Imediatamente a seguir, ouviu-se um rugido ensurdecedor, um som gutural que parecia vir das próprias entranhas da terra. O chão tremeu sob os seus pés quando uma figura monstruosa saltou de trás de uma sebe e se postou diante dele. Não era nem homem nem animal, mas uma terrível fusão de ambos. A sua forma maciça estava coberta por um pelo espesso e escuro, e as suas mãos terminavam em garras afiadas. Mas eram os olhos que paralisavam o mercador de terror. Por baixo de uma testa franzida e bestial, ardiam com uma inteligência furiosa e uma dor antiga. "Ingrato!" trovejou a criatura, a sua voz tão grave e ressonante que fazia vibrar o ar. "Eu salvo a sua vida da tempestade, ofereço-lhe o meu teto e a minha mesa, e é assim que me paga? Roubando a única coisa que eu prezo neste mundo, as minhas rosas?" O mercador caiu de joelhos, a rosa esquecida na neve, o seu corpo a tremer incontrolavelmente. "Meu senhor, perdoe-me, eu não sabia, foi para minha filha." "Eu prometi-lhe uma rosa." "Não me chame de senhor", rosnou a fera, aproximando-se dele, o seu hálito quente a embaciar o ar frio. "Chame-me de fera. Pela sua traição, pagará com a vida." "Misericórdia!" implorou o mercador, as lágrimas a congelarem no seu rosto. "Tenho filhos que dependem de mim." A fera observou-o por um longo momento, o seu peito a subir e a descer com uma fúria contida. "Diz que tem filhas", disse por fim, a sua voz um pouco mais calma, mas não menos ameaçadora. "Dar-lhe-ei uma escolha. Pode ir, mas jure que, dentro de 3 meses, uma das suas filhas virá de livre vontade para morrer no seu lugar. Se nenhuma delas o amar o suficiente para se sacrificar por si, então deve jurar que regressará para enfrentar o seu próprio destino." O mercador, apanhado entre o amor pela vida e o horror de sacrificar um dos seus filhos, não via outra saída senão concordar. Ele não tinha qualquer intenção de enviar uma das suas filhas para a morte. Voltaria ele mesmo para cumprir a sentença. Tremendo, fez o juramento. "Vá então", ordenou a fera, "e não volte de mãos a abanar." Com um gesto surpreendente, a criatura indicou o cavalo do mercador, cujos alforjes, antes vazios, estavam agora transbordando de moedas de ouro e joias. "Leve isto, para que a sua família saiba o que perdeu por causa de uma simples flor." Atordoado e aterrorizado, o mercador montou o seu cavalo e galopou para longe do castelo encantado, sem ousar olhar para trás. O ouro nos seus alforjes parecia queimar-lhe as costas, um tesouro amaldiçoado comprado com uma promessa de morte. Levava consigo a rosa, agora manchada pelo medo, e um segredo terrível que teria de partilhar com sua família. Capítulo 3. O sacrifício de Bela. A viagem de regresso do mercador foi um tormento muito diferente daquele que o levara ao castelo. O frio da neve fora foi substituído pelo gelo que se instalara na sua alma. O cavalo, como que sentindo a urgência sombria do seu dono, galopou incansavelmente. E em poucas horas, o mercador encontrou o caminho familiar que o levava para casa. O peso do ouro nos alforjes não lhe trazia qualquer conforto. Pelo contrário, cada moeda parecia um grilhão que o prendia à sua promessa terrível. Como poderia olhar para os rostos dos seus filhos, sabendo que a sua liberdade fora comprada com uma sentença de morte? Ao aproximar-se da modesta casa de campo, viu os seus filhos correndo para o receber. A sua ausência prolongada enchera-os de preocupação, mas ao verem-no, um grito de alívio coletivo ecoou pelo ar. No entanto, a alegria deles rapidamente se transformou em apreensão. O rosto do pai estava pálido como cera, os seus olhos assombrados por um horror que eles não conseguiam decifrar. Bela foi a primeira a chegar junto dele. "Meu pai, graças a Deus que está de volta!" Estávamos tão preocupados. O seu olhar ansioso fixou-se nele, e só então ela viu a flor que ele segurava na mão, uma rosa vermelha de uma perfeição sobrenatural.
as suas pétalas imaculadas apesar da longa e árdua jornada. Com um tremor na mão, o mercador estendeu-lhe a rosa. "Toma, minha filha", disse ele, a sua voz embargada por uma emoção que soava a desespero. "Aqui está a tua rosa. Que o céu me perdoe, pois pagaste por ela um preço terrivelmente alto." A frase enigmática e a angústia evidente no seu tom deixaram Bela confusa e alarmada. As suas irmãs, no entanto, mal notaram a aflição do pai. Os seus olhos arregalaram-se ao verem os alforjes do cavalo a transbordar de ouro e pedras preciosas. "Eles conseguiu! Estamos ricos novamente!" gritaram elas em júbilo, correndo para tocar o tesouro, as suas mentes já a dançar com visões de vestidos, joias e o regresso triunfal à cidade. "Silêncio!" ordenou o mercador com uma voz tão severa que as fez recuar, surpreendidas. Ele descarregou o ouro sobre a mesa da cozinha, onde as moedas tilintaram com um som oco e sinistro. "Este ouro não nos pertence. É o preço do meu sangue." Reunindo a família na pequena sala de estar, o mercador, com a voz a falhar repetidamente, relatou tudo o que acontecera. Descreveu a floresta gelada, o castelo silencioso que se erguera como um fantasma na nevasca, a hospitalidade misteriosa e, por fim, o seu erro fatal. Descreveu o momento em que colheu a rosa e a aparição súbita da fera, a sua fúria, a sua voz de trovão e a escolha horrível que lhe fora imposta. Quando terminou a sua história, um silêncio pesado caiu sobre a sala, apenas quebrado pelos seus próprios soluços contidos. Os seus filhos rapazes foram os primeiros a reagir, a sua tristeza rapidamente a transformar-se em raiva. "Isso é um ultraje!" exclamou o mais velho. "Nenhum monstro pode exigir tal coisa." "Iremos a este castelo, meu pai, e ou mataremos essa fera ou morreremos a tentar." "Não digam tolices", respondeu o mercador, abanando a cabeça. "Vocês não viram a criatura. A sua força é para lá de qualquer coisa humana. Não teriam a menor hipótese. Além disso, eu dei a minha palavra. Um juramento é um juramento, e eu devo regressar para o cumprir." Foi então que as duas filhas mais velhas, ao perceberem que o ouro não significava um futuro de luxo, mas sim uma condenação, viraram a sua frustração e medo contra a pessoa que consideravam a culpada. "Vejam o que a tua teimosia causou, Bela!" choramingou a mais velha, apontando-lhe um dedo acusador. "Tudo por causa da tua vaidade ridícula. Se tivesses pedido algo útil, como vestidos ou joias, como nós, nada disto teria acontecido. Mas não, tiveste de pedir uma flor, uma rosa inútil, que agora custará a vida do nosso pai." A outra irmã juntou-se ao ataque. "És tu que devias ir." "A culpa é tua." Bela permaneceu em silêncio durante a torrente de acusações, o seu rosto pálido, a rosa ainda apertada na sua mão. As palavras cruéis das suas irmãs feriram-na, mas a sua dor maior era pelo seu pai. Ela olhou para o seu rosto devastado, para os seus ombros curvados sob o peso da sentença e sentiu uma onda de culpa e determinação a invadi-la. Aquele erro, embora inocente, fora cometido para satisfazer um desejo seu. A dívida, portanto, era sua para pagar. Com uma calma que surpreendeu a todos, ela levantou-se. "As minhas irmãs têm razão", disse ela, a sua voz clara e firme, cortando o ar tenso da sala. "O erro foi meu, o pedido foi meu, portanto, a consequência deve ser minha." Virou-se para o seu pai, os seus olhos encontrando os dele com uma resolução inabalável. "Meu pai, o Senhor não voltará àquele castelo. O Senhor fez uma promessa, e ela será cumprida, mas não pelo Senhor. Eu irei no seu lugar." Um clamor de protesto irrompeu na sala. "Nunca!" gritou o mercador, levantando-se de um salto. "Prefiro 1000 vezes enfrentar essa fera do que sacrificar-te, minha filha. Proíbo-te de ires." Os seus irmãos também se juntaram ao protesto, insistindo que a honra lhes pertencia e que eles protegeriam a família. Mas Bela permaneceu firme, como uma rocha contra a qual as ondas de emoção se quebravam. "Não será um sacrifício, meu pai", disse ela suavemente, mas com uma autoridade que ninguém ousou desafiar. "Será um ato de amor e de dever.
Fui eu quem o colocou em perigo com o meu pedido egoísta. É justo que seja eu a enfrentar as consequências. De que adianta os meus irmãos irem e morrerem em vão? De que adianta o Senhor regressar e deixar-nos a todos órfãos? A fera exigiu que uma das suas filhas fosse de livre vontade, e eu irei. Talvez, ao ver a minha disposição, a criatura se compadeça e me poupe. Mas, mesmo que não o faça, terei salvado meu pai, e não há honra maior do que essa. A sua lógica era desarmante e a sua coragem imensa. Ela falou não com o desespero de uma vítima, mas com a dignidade de quem aceita o seu destino. Nos dias que se seguiram, a família viveu sobre uma nuvem de tristeza. O mercador tentou de todas as formas dissuadi-la, suplicando, ordenando, chorando. Mas a decisão de Bela estava tomada, gravada no seu coração com a força do aço. Ela passou as suas últimas semanas a pôr a casa em ordem, a confortar o seu pai e a suportar o silêncio culpado das suas irmãs, que, no fundo dos seus corações invejosos, sentiam um secreto alívio por não ser o seu destino. Quando o fim dos 3 meses se aproximou, Bela preparou-se para a partida com uma serenidade que era quase sobrenatural. Despediu-se dos seus irmãos, abraçando cada um deles com força. Depois, virou-se para o seu pai, que a levaria até os portões do castelo, como se estivesse acompanhando uma noiva ao altar de um sacrifício. Não houve lágrimas nos seus olhos, apenas a promessa silenciosa de que a sua coragem não vacilaria. Juntos, pai e filha montaram o cavalo e partiram em direção à floresta, deixando para trás uma casa mergulhada em luto, rumo ao encontro com a fera. Capítulo 4 – Uma prisão de luxo. A viagem em direção ao castelo foi envolta num silêncio mais pesado do que qualquer palavra que pudessem ter trocado. O mercador cavalgava com os ombros curvados, cada passo do cavalo um eco da sua dor e do seu fracasso como protetor. Bela, ao seu lado, mantinha a postura ereta, o seu rosto uma máscara de serena determinação que escondia o bater acelerado do seu coração. Ela não era tola, o medo era um nó frio no seu estômago, mas o seu amor pelo pai era mais forte. Ela olhava para a floresta que os rodeava e, notando com uma estranha clareza que o caminho parecia agora mais definido, como se a própria natureza se afastasse para lhes dar passagem. A floresta já não parecia ameaçadora, mas expectante, como se o seu destino estivesse a puxá-la para o seu centro. Quando o castelo surgiu entre as árvores, era ainda mais imponente e surreal do que na descrição do seu pai. As suas torres perfuravam o céu cinzento como dedos de pedra, e um silêncio profundo emanava das suas muralhas. Desta vez, no entanto, o silêncio parecia menos vazio e mais contido, como o de uma casa que prende a respiração. Os grandes portões de ferro abriram-se diante deles com um gemido longo e metálico, que soou menos como ferrugem e mais como um suspiro de boas-vindas. Entraram no pátio, e o cavalo, sem qualquer comando, dirigiu-se ao mesmo estábulo de antes, onde feno fresco e água limpa já o aguardavam. O mercador e Bela desmontaram e caminharam, lado a lado, em direção à entrada colossal do castelo. A porta maciça abriu-se para dentro antes que pudessem tocá-la, revelando o mesmo grande salão que o seu pai descrevera. O fogo na lareira, antes extinto, rugiu subitamente, enviando uma onda de calor e luz dançante por toda a sala. A mesa de carvalho estava posta, não para uma, mas para 2 pessoas. O mercador estremeceu, agarrando o braço da filha. "É bruxaria", sussurrou ele. Mas Bela, embora intimidada, sentia mais curiosidade do que medo. Havia uma estranha coreografia em tudo aquilo. Uma cadeira de encosto alto deslizou suavemente para trás da mesa, convidando o seu pai a sentar-se. Outra fez o mesmo por ela. Hesitantes, eles sentaram-se, e no momento em que o fizeram, pratos de prata apareceram diante deles, fumegando com um assado suculento e legumes cozidos no vapor. "Quem está a fazer isto?" perguntou Bela em voz alta, a sua voz ecoando no vasto espaço.
Uma resposta veio de um lugar inesperado. Um ornamentado candelabro de prata com 3 braços, pousado sobre uma mesa lateral, pareceu mexer-se. As suas velas acenderam-se sozinhas com um pequeno pop, e ele saltou da mesa com uma agilidade surpreendente, aterrando no chão com um pequeno tilintar. Mademoiselle, disse ele, a sua voz metálica, mas surpreendentemente calorosa e com um sotaque galante, permita-nos apresentar as boas-vindas ao seu novo lar. A ceia está servida. O mercador olhou boquiaberto, incapaz de formar palavras. Bela, por sua vez, olhou maravilhada para a criatura de prata que se curvava diante dela. Você fala? Mas é claro, respondeu o candelabro, endireitando-se com orgulho. Embora as circunstâncias da nossa condição atual limitem um pouco a nossa eloquência, somos os criados deste castelo, ao seu dispor. Durante a refeição, outros milagres aconteceram. Bule de porcelana flutuou da cozinha, inclinando-se para encher as suas taças, seguido por uma pequena chávena que dava saltinhos de excitação. A comida era deliciosa, mas pai e filha mal conseguiam comer, os seus olhos fixos no balé de objetos encantados que os serviam com uma eficiência silenciosa e fantasmagórica. Quando a refeição terminou, o candelabro aproximou-se novamente. Se Mademoiselle nos permitir, preparamos os seus aposentos. O seu pai pode descansar aqui junto ao fogo. Bela levantou-se, ainda atordoada. Seguiu o candelabro flutuante que a guiou por uma grande escadaria de mármore e por corredores longos e silenciosos, iluminando o caminho à sua frente. Ele parou diante de uma porta de carvalho lindamente esculpida. Sobre ela, uma placa de ouro polido tinha uma única palavra gravada: Bela. O seu coração deu um salto. Eles sabiam o seu nome. Estavam à sua espera. O candelabro abriu a porta e o queixo de Bela caiu. O quarto era maior e mais luxuoso do que qualquer coisa que já imaginara. Uma enorme cama com dossel e cortinas de veludo azul dominava o espaço. Havia uma lareira própria, já a crepitar suavemente, uma escritária de mogno e, para sua imensa alegria, uma parede inteira coberta de estantes cheias de livros. «Oh, isto é maravilhoso!» sussurrou ela. «Esperamos que seja do seu agrado», disse uma voz feminina, vinda de um canto do quarto. Bela virou-se e viu uma grande penteadeira de madeira com um espelho oval a fazer-lhe uma pequena vênia. «Os seus vestidos estão prontos, querida. Tivemos tanto trabalho a prepará-los». Bela aproximou-se e a penteadeira abriu as suas portas, revelando uma coleção de vestidos deslumbrantes, feitos dos mais finos tecidos. Ela estava a viver dentro de um conto de fadas, mas sabia que, por trás de toda a magia, pairava a sombra da fera. Foi então que o som se fez ouvir. Um som pesado, arrastado, que vinha do corredor. Passos que não pertenciam a um homem, acompanhados por uma respiração gutural que fez o ar vibrar. O candelabro apagou 2 das suas 3 chamas e a penteadeira fechou as suas portas com um clique suave. «O mestre», sussurrou o candelabro, «ele vem para o jantar». O som parou do lado de fora do grande salão, onde o seu pai ainda estava sentado paralisado de medo. Bela desceu as escadas correndo, o seu coração a martelar contra as costelas. Ela tinha de proteger o seu pai. Chegou ao fundo da escadaria no preciso momento em que a porta principal se abriu de rompante. A fera entrou. Era exatamente como seu pai descrevera, mas a realidade era 1000 vezes mais aterrorizante. A sua estatura maciça enchia o vão da porta, a sua cabeça quase a tocar o topo. A sua face era uma mistura de leão e javali, com presas a curvarem-se sobre o lábio inferior. Mas foram os seus olhos que prenderam a atenção de Bela. Neles, por baixo da fúria evidente, ela viu uma melancolia tão profunda, tão antiga, que por um instante se esqueceu de ter medo. «Boa noite», rosnou a fera.
a sua voz um terremoto contido. O seu olhar passou do mercador trêmulo para Bela, que se mantinha firme no último degrau da escada. Então, você veio. Sim, respondeu Bela, a sua voz a sair mais forte do que esperava. A fera pareceu surpreendida pela sua firmeza. Ele deu um passo em direção ao mercador. Você pode partir, disse ele. O seu cavalo espera por si. Ele foi carregado com mais ouro e tesouros, o suficiente para garantir que as suas outras filhas possam comprar todos os vestidos que desejarem. É o pagamento pela filha que me deu. Eu não a dei a si, gritou o mercador, encontrando uma súbita coragem. Ela escolheu vir para me salvar da sua crueldade. Chame-lhe como quiser, disse a fera com indiferença. Vá agora, antes que eu mude de ideias. Bela correu para o seu pai, abraçando-o com força. Vá, meu pai, fique bem, não se preocupe comigo. Com lágrimas a escorrerem pelo rosto, o mercador beijou a testa da sua filha uma última vez e saiu cambaleando para a noite, sem ousar olhar para trás. A porta fechou-se com um baque final, selando o destino de Bela. Ela estava agora sozinha com o monstro. O jantar está servido, disse a fera, com uma tentativa desajeitada de cortesia. Ele sentou-se na cabeceira da mesa e Bela, após um momento de hesitação, ocupou o seu lugar. Comeram em silêncio. Bela sentia o olhar da fera sobre si, um olhar intenso e inquisidor. Apesar do seu medo, ela não se encolheu. Ela encontrou seu olhar, notando como ele segurava os talheres com uma delicadeza desajeitada nas suas patas enormes, como se estivesse a lutar contra a sua própria natureza. Ele não comeu como um animal, mas como um homem a esforçar-se por ter boas maneiras. Finalmente, ele falou, a sua voz rouca a quebrar o silêncio. Diga-me, Bela, acha-me muito feio? A pergunta apanhou-a de surpresa. Ela pensou por um momento, escolhendo as suas palavras com cuidado. A sua aparência é invulgar, respondeu ela honestamente. Mas vejo que os seus criados lhe são leais e tratou o meu pai com uma estranha forma de justiça. Acredito que a verdadeira fealdade reside num coração cruel, e isso eu ainda não sei se o senhor possui. A fera pareceu ponderar as suas palavras. Um som estranho, um misto de rosnado e suspiro, escapou-lhe. O jantar continuou em silêncio até o fim. Quando se levantaram, a fera virou-se para ela, a sua enorme figura a projetar uma sombra que a engolia por completo. Havia uma vulnerabilidade palpável na sua postura, uma tensão que contradizia a sua aparência monstruosa. Bela, começou ele, a sua voz agora mais baixa, quase hesitante. Quer casar comigo? A pergunta pairou no ar, tão chocante e absurda que Bela ficou momentaneamente sem palavras. Casar com ele? Com esta criatura? Ela recuou um passo, o seu coração a afundar-se. Não, fera, respondeu ela, a sua voz um sussurro, mais firme. A reação dele não foi de raiva, como ela esperava. Em vez disso, a sua enorme cabeça pendeu para a frente, e o som mais triste que Bela alguma vez ouvira encheu o salão. Foi um suspiro profundo, um lamento que continha séculos de solidão e desespero. Sem outra palavra, ele virou-se e saiu pesadamente da sala, deixando-a sozinha com o eco da sua dor. Bela ficou ali, a tremer, não de medo, mas de uma emoção nova e confusa, a piedade. Ela era uma prisioneira num castelo encantado, servida por objetos falantes e governada por um monstro melancólico. A sua nova vida tinha começado. Capítulo 5. O coração por trás da aparência. Os dias que se seguiram à sua chegada transformaram-se em semanas, e as semanas, lentamente, deram lugar a meses. A vida de Bela no Castelo Encantado estabeleceu-se numa rotina estranha e previsível, um ritmo que oscilava entre o maravilhoso e o melancólico. As suas manhãs e tardes eram passadas em liberdade, explorando os corredores intermináveis e os jardins vastos do castelo.
descobriu salas que pareciam intocadas há séculos, cobertas por lençóis de poeira, e outras que eram mantidas imaculadas por mãos imaculadas. Os seus companheiros mais constantes eram os criados encantados. O candelabro, cujo nome ela descobriu ser Lumière, era o seu guia mais frequente, sempre pronto com uma anedota ou um floreio dramático para animá-la. Ele conhecia cada segredo do castelo, cada passagem escondida, e deleitava-se em partilhá-los com ela. Este corredor, mademoiselle, diria ele com um piscar de chama, conduz à ala oeste. É interdite, proibida. O mestre não gosta que ninguém vá lá. É onde ele guarda as suas memórias mais sombrias. A sua advertência era sempre seguida por um suspiro teatral que apenas aguçava a curiosidade de Bella. Depois, havia o relógio de pêndulo, horloge, um ser pomposo e obcecado com a pontualidade, mas com um coração de ouro por baixo da sua fachada rígida. 7 horas, hora do chá, anunciava ele com um toque de sinos, mesmo que não houvesse mais ninguém para ouvir. Ele e Lumière discutiam constantemente, as suas personalidades opostas a chocarem como o metal e a madeira, mas a sua afeição mútua era evidente. Eles eram o coração pulsante da criadagem, os guardiões da esperança moribunda do castelo. A senhora Bully e o seu filho Zip eram a personificação do conforto. Todas as tardes, a senhora Bully deslizava para a biblioteca, onde Bella passava a maior parte do seu tempo, e servia-lhe chá com uma gentileza maternal. Mais um pouco, querida? Perguntava ela, a sua voz quente e reconfortante. Um bom livro merece um bom chá. Zip, a pequena chávena, saltitava à sua volta, fazendo perguntas intermináveis e oferecendo a Bella a sua inocente e inabalável amizade. Eles falavam frequentemente do feitiço. Não entravam em grandes detalhes, como se as palavras fossem demasiado dolorosas. Mas Bella juntou as peças. Eram todos vítimas de uma maldição terrível que os prendera nas suas formas atuais, uma maldição ligada ao seu mestre. A única esperança de quebrarem o feitiço residia nele e, de alguma forma, nela. A fera em si permanecia uma figura distante durante o dia. Bella, por vezes, vislumbrava a sua silhueta maciça a mover-se nas ameias do castelo ou a caminhar solitariamente pelos jardins mais remotos, um vulto de solidão contra a paisagem. Mas à noite pertenciam-lhes. Pontualmente às 9 horas, um suave toque de sino, cortesia de horloge, anunciava a hora do jantar. Era o único momento do dia em que eles se encontravam. A cada noite, Bella sentia o seu medo a diminuir, substituído por uma familiaridade cautelosa. As suas conversas, inicialmente hesitantes e formais, começaram a florescer. A aparência monstruosa da fera tornava-se menos chocante, e ela começou a ver para além dela. Descobriu que ele possuía uma inteligência aguçada e um conhecimento surpreendente sobre o mundo, adquirido através dos inúmeros livros da sua própria biblioteca. Discutiam filosofia, história e poesia. Ele ouvia fascinado, enquanto ela lhe contava sobre a sua vida simples no campo, e ela, por sua vez, sentia uma profunda compaixão ao ouvir a amargura na sua voz quando ele falava da sua solidão. Ele nunca falava do seu passado ou da maldição. Era uma porta fechada, guardada pela mesma ferocidade com que protegia a ala oeste do castelo. Mas em tudo o resto, ele era surpreendentemente aberto, quase vulnerável. Bella percebeu que, por baixo da casca de um monstro, havia uma alma atormentada, um prisioneiro dentro do seu próprio corpo, tal como ela era uma prisioneira no seu castelo. E todas as noites, sem exceção, a conversa terminava da mesma maneira. Ele esperava que ela terminasse a sua sobremesa, a sua enorme figura a tornar-se tensa. Depois, com um esforço que parecia custar-lhe tudo, ele fazia a pergunta: Bella, quer casar comigo? E todas as noites a resposta dela era a mesma: Não, fera, peço desculpa, mas não posso.
Ela tentava sempre ser o mais gentil possível, pois via a dor que a sua recusa lhe causava. A cada não, ele soltava aquele mesmo suspiro de partir o coração, um som que ecoava a sua solidão infindável. Depois, ele levantava-se bruscamente e saía da sala, deixando-a com um sentimento crescente de culpa e tristeza. Seja paciente com ele, querida, disse-lhe a senhora Bully uma noite, depois de mais uma recusa. O mestre não tem muita prática em ser gentil. A esperança é uma chama muito frágil para ele. Um dia, enquanto vagueava pela ala leste do castelo, Bella descobriu uma sala que ainda não tinha visto. Era uma galeria de retratos, mas todas as pinturas estavam rasgadas ou viradas para a parede, exceto uma. Estava coberta por um pesado pano de veludo. Movida por uma curiosidade irresistível, ela puxou o pano. A pintura revelava um jovem rapaz, talvez nos seus últimos anos de adolescência, com um ar de arrogância principesca. Tinha cabelos loiros e olhos azuis penetrantes, mas havia uma frieza no seu olhar, um toque de crueldade na curva dos seus lábios. Enquanto ela olhava para o retrato, notou algo familiar. Os olhos eram os mesmos olhos da fera, a mesma intensidade, a mesma dor escondida por baixo da superfície. O seu coração gelou com a compreensão. Este era ele. Este era o homem que se escondia dentro do monstro. Nessa noite, durante o jantar, ela olhou para a fera de uma forma diferente. Viu o rapaz do retrato a lutar por trás da máscara bestial. Viu a frustração nos seus movimentos desajeitados e a solidão nos seus olhos. A sua compaixão por ele aprofundou-se. Certa tarde, enquanto explorava uma das torres mais altas, Bella encontrou um quarto pequeno e circular, quase vazio, exceto por um único objeto no centro, um espelho grande e ornamentado, com uma moldura de prata intrincada. Não era como os outros espelhos do castelo. A sua superfície não refletia o seu rosto, mas rodopiava com uma névoa prateada. Lumière, que a seguira, parou à porta. "Ah, o espelho encantado", disse ele em voz baixa. "Um dos presentes da feiticeira. Mostra-lhe o que o seu coração mais deseja ver." Com a mão a tremer, Bella aproximou-se. "Eu desejo ver o meu pai", sussurrou ela. "Só quero saber se ele está bem." A névoa no espelho dissipou-se e uma imagem tremelucente formou-se. Ela viu a sua pequena casa de campo. E viu o seu pai deitado numa cama, o seu rosto pálido e emagrecido. As suas irmãs estavam ao seu lado, mas não pareciam preocupadas. Pareciam mais irritadas com o fardo. Bella viu o seu pai tossir, um som fraco e doloroso, e sussurrar o seu nome. Ele estava a morrer de tristeza. Um soluço escapou dos lábios de Bella. A imagem partiu-lhe o coração. A sua liberdade, a sua segurança, tudo no castelo pareceu subitamente sem valor. O seu pai precisava dela. Naquela noite, ela mal tocou no jantar. A fera notou imediatamente a sua angústia. "O que a aflige, Bella?" perguntou ele, a sua voz grave tingida de preocupação. "Você não comeu nada." As lágrimas que ela tinha estado a segurar transbordaram. "É o meu pai", disse ela, a voz a falhar. "Eu vi-o num espelho encantado. Ele está doente. Ele pensa que estou morta e está a definhar de tristeza. Oh, fera, por favor, deixe-me ir vê-lo." A fera ficou rígida. O seu rosto, normalmente uma tela de melancolia, contorceu-se numa expressão de dor aguda. "Ir?" repetiu ele, a palavra a sair como um rosnado. "Você quer deixar-me?" "Apenas por uma semana", implorou ela, levantando-se e aproximando-se dele, sem medo. "Eu juro pela minha honra que voltarei. Eu dou-lhe a minha palavra. Só preciso que ele saiba que estou viva e bem. Depois eu voltarei para si. Por favor, não me pode negar isto." A fera olhou para ela, o seu peito a subir e a descer com uma respiração pesada. Ele viu a sinceridade desesperada nos seus olhos. Ele lutou consigo mesmo, uma batalha visível nas suas feições torturadas. "Se eu a deixar ir", disse ele finalmente,
a sua voz tão baixa que era quase um murmúrio. Você não voltará. Eu sei disso. E se você não voltar, o feitiço nunca será quebrado, e eu morrerei de desgosto. Não! Exclamou Bela, a sua mão a estender-se instintivamente para tocar o seu braço peludo. Eu voltarei, eu juro, Eu gosto demasiado de Sir para o deixar morrer. A sua companhia tornou-se importante para mim. Por favor, confie em mim. O toque dela pareceu enviar uma onda de choque através dele. Ele olhou para a pequena mão dela no seu braço e depois para o seu rosto. Por um longo momento, ele não disse nada. O silêncio na sala era tão denso que se podia sentir. Finalmente, ele deu um suspiro que pareceu vir do fundo da sua alma, um suspiro de rendição. Muito bem, disse ele. Vá, visite o seu pai. Ele retirou um anel simples do seu dedo com garras e colocou-o na mão dela. Leve este anel. Quando estiver pronta para partir, coloque-o na sua mesa de cabeceira antes de dormir. Acordará na casa do seu pai. Mas lembre-se da sua promessa, Bela. 8 dias. Tem 8 dias. Se não regressar no 8º dia, o meu coração partido simplesmente deixará de bater. Obrigada! Exclamou Bela, o seu coração a transbordar de gratidão. Oh, obrigada, fera! Voltarei, eu prometo! Ela estava tão feliz que mal notou a profundidade da dor nos olhos dele quando ele se virou e saiu da sala, deixando-a sozinha com o anel na mão e a promessa de liberdade no coração. Mas, pela primeira vez, a ideia de deixar o castelo trouxe-lhe não só alegria, mas também uma inesperada pontada de tristeza. Capítulo 6. A crueldade da inveja. Naquela noite, Bela mal conseguiu dormir. A excitação da sua partida iminente misturava-se com uma estranha melancolia que ela não conseguia identificar. Deitada na sua cama suntuosa, olhou para o anel que a fera lhe dera, a sua prata lisa a brilhar suavemente à luz da lareira. Pensou na dor que vira nos olhos dele, uma dor que era agora, de certa forma, a sua responsabilidade. Os criados encantados tinham se despedido dela com uma mistura de esperança e ansiedade. Volte para nós, querida, dissera a senhora Bully, a sua voz de porcelana a tremer ligeiramente. A nossa felicidade depende de si. E não se atrase, acrescentara Horloge, tentando manter a sua compostura severa, embora o seu pêndulo oscilasse com um nervosismo invulgar. 8 dias, nem um minuto a mais. Lumière, o mais dramático de todos, pegara na sua mão com um dos seus braços de candelabro. Au revoir, mademoiselle. Não deixe que o mundo lá fora a faça esquecer-se da magia que encontrou aqui e do mestre que a espera. As suas palavras ecoaram na sua mente, enquanto ela colocava o anel na mesa de cabeceira, tal como a fera a instruíra. Fechou os olhos, o coração a bater descompassado, e deixou-se levar pelo sono. O seu despertar foi abrupto e desorientador. O cheiro não era o do seu quarto no castelo, uma mistura de cera de abelha polida, livros antigos e a fragrância sutil das rosas do jardim. Em vez disso, sentiu o cheiro familiar de madeira úmida e terra, o aroma da sua casa de campo. Abriu os olhos e viu, não o dossel de veludo azul, mas o teto baixo de madeira do seu próprio quarto, com as suas fendas familiares e teias de aranha nos cantos. Ao seu lado, na sua cama, estavam os mesmos vestidos simples que usara antes de partir. Estava em casa. Levantou-se de um salto, o coração a transbordar de uma alegria pura e avassaladora. Correu para fora do quarto e desceu as escadas, gritando: "Pai, irmãos, estou em casa!" O som da sua voz causou um alvoroço. O seu pai, que estava sentado numa cadeira junto à lareira, pálido e frágil, levantou a cabeça. Ao vê-la, os seus olhos arregalaram-se e ele tentou levantar-se, tropeçando na sua própria fraqueza. Bela correu para ele, envolvendo-o num abraço apertado. Ele chorou abertamente, agarrando-a como se ela fosse uma aparição que pudesse desaparecer a qualquer momento. "Bela, minha filha, estás viva!" soluçava ele. Eu pensei que nunca mais te veria." "Estou aqui, pai.
Estou bem. Estou segura, disse ela, as suas próprias lágrimas a misturarem-se com as dele. Os seus irmãos entraram a correr, atraídos pelos gritos, e a cena de alegria repetiu-se. Abraçaram-na, fizeram-lhe 1000 perguntas, a sua felicidade genuína e contagiante. Por um momento, naquele reencontro caloroso, o castelo, a fera e a sua promessa pareceram um sonho distante. As suas irmãs foram as últimas a aparecer, descendo as escadas com uma lentidão calculada. Tinham ouvido a comoção, mas a sua primeira reação não foi de alegria, mas de choque e um ressentimento imediato. Elas esperavam que Bela já estivesse morta, uma mártir trágica cuja ausência, por mais triste que fosse, devolvera ao seu pai e a atenção total da casa. Mas ali estava ela, não apenas viva, mas radiante. E não era só isso. Quando Bela se virou para elas, a luz da manhã iluminou seu traje. Ela não estava a usar os seus vestidos velhos, mas sim o vestido que usara na noite anterior no castelo. Um vestido de seda azul profundo que cintilava a cada movimento, de uma qualidade e elegância que elas não viam desde os dias da sua antiga opulência. A sua pele parecia mais macia, os seus cabelos mais brilhantes. Ela não parecia uma prisioneira que escapara de um monstro, parecia uma princesa. A inveja, um veneno que adormecera nos seus corações, despertou com uma força violenta. "Bela, estás de volta", disseram elas, forçando sorrisos nos seus rostos enquanto os seus olhos a avaliavam da cabeça aos pés, notando cada detalhe do seu esplendor. "Estávamos tão preocupadas." Bela, na sua felicidade, não percebeu a falsidade no tom delas. Ela abraçou-as calorosamente e começou a contar a sua história. Contou-lhe sobre o castelo mágico, sobre os quartos luxuosos e a biblioteca infindável. Descreveu os criados encantados, o candelabro galante, o relógio pomposo, a bule maternal, com um carinho que as suas irmãs acharam irritante. Quando falou da fera, ela descreveu-o não como um monstro terrível, mas como um anfitrião solitário e melancólico que a tratava com uma estranha e formal cortesia. "Ele não é mau", concluiu ela. "É apenas infeliz." As irmãs trocaram um olhar rápido e significativo por cima da cabeça de Bela. A história dela não era de sofrimento, mas de luxo e encantamento. Bela não era uma vítima, era a senhora de um palácio mágico. A inveja transformou-se numa raiva amarga e silenciosa. Como se atrevia ela a ser feliz? Como se atrevia a ter tudo o que elas tinham perdido e mais? Nos dias que se seguiram, a saúde do mercador melhorou milagrosamente. A presença da sua filha favorita foi um tônico mais poderoso do que qualquer remédio. Ele passava horas a ouvi-la, a segurar a sua mão, o seu rosto a brilhar de orgulho e amor. Bela, por sua vez, deleitava-se em estar de volta à sua vida simples, ajudando na casa, conversando com seus irmãos e cuidando do seu pai. Mas as suas irmãs observavam-na com corações cheios de veneno. Viam a forma como ela se movia com uma nova confiança, a forma como a sua felicidade parecia iluminar a casa sombria. E, acima de tudo, odiavam a ideia de ela regressar à sua vida de esplendor enquanto elas ficariam presas naquela existência miserável. Foi então que, numa tarde, enquanto Bela estava no jardim com seu pai, as duas irmãs se reuniram na cozinha e urdiram um plano cruel. "Ela não pode voltar", sibilou a mais velha. "É injusto. Ela tem um castelo, criados, vestidos, enquanto nós apodrecemos aqui. Se ela voltar para aquele monstro, tornar-se-á sua rainha. Não posso suportar isso." "Mas ela prometeu", disse a segunda, embora sem convicção. "Ela disse que a fera morrerá se ela não regressar." A irmã mais velha riu, um som seco e desprovido de humor. "Melhor para nós. Se a fera morrer, o feitiço que prende Bela lá talvez se quebre, e ela terá de voltar para aqui, para ser tão miserável como nós. Ou, melhor ainda, se ela quebrar a sua promessa, talvez o monstro se enfureça e a devore. De qualquer forma, nós ganhamos."
O seu plano era simples e diabólico, concebido para explorar a maior virtude de Bela, o seu coração bondoso. O tempo passou depressa. 7 dias voaram como se fossem apenas um. Na manhã do 8º dia, Bela acordou com um peso no coração. Era o dia do seu regresso. Ela amava a sua família, mas uma parte dela sentia uma estranha ânsia de voltar ao castelo, de retomar as suas conversas noturnas com a fera, de ver os seus amigos encantados. Ela sabia que tinha de cumprir a sua promessa. Vestiu-se e anunciou à família que partiria naquela noite. O seu pai abraçou-a com tristeza, mas compreendeu. Os seus irmãos prometeram visitá-la se alguma vez fosse possível. Foi então que as suas irmãs puseram o seu plano em ação. Elas correram até Bela, os seus rostos contorcidos numa máscara de desespero convincente. Lançaram-se aos seus pés, agarrando as suas saias, e começaram a chorar e a lamentar-se ruidosamente. "Oh, Bela, não nos deixes!" gritou a mais velha, as lágrimas a escorrerem livremente pelo seu rosto. Ela conseguia produzi-las facilmente, pensando na sua própria miséria. "A tua chegada foi como o sol a romper as nuvens. Se partires agora, a escuridão voltará e nós morreremos de tristeza." "Fica só mais um dia", suplicou a segunda, esfregando cebola nos olhos discretamente para aumentar o efeito. "A tua presença curou o nosso pai. Se fores embora tão depressa, ele definhará novamente. Faz isso por ele. Um dia a mais não fará diferença para o teu monstro, mas para nós significará o mundo." Bela ficou atônita com esta explosão de afeto. O seu coração, sempre tão receptivo à dor dos outros, amoleceu. Ela olhou para os rostos chorosos das suas irmãs, para o seu pai que as observava com uma expressão de súplica, e sentiu-se dividida. A sua mente dizia-lhe para ir, para honrar a sua palavra. A imagem da fera, sozinha e à sua espera, surgiu vividamente na sua consciência. Mas o seu coração bondoso e ingênuo, foi enganado. "Só um dia?" perguntou ela vacilante. "Só um dia", prometeram elas em uníssono. "Amanhã deixaremos que parta sem mais uma palavra." E Bela, contra o seu melhor juízo, concordou. "Está bem", disse ela, "ficarei mais um dia." As irmãs esconderam os seus sorrisos triunfantes por trás das suas mãos, continuando a soluçar por mais algum tempo para manter as aparências. Bela passou o resto do dia sentindo uma ansiedade crescente. Uma culpa incômoda começou a corroer a sua felicidade. Ela sentia que tinha traído a fera, que lhe dera a sua liberdade em troca de uma simples promessa. Na manhã seguinte, o 9º dia, as irmãs repetiram a sua atuação, com um desespero ainda maior. E mais uma vez, o coração bondoso de Bela cedeu. Ela concordou em ficar mais um dia. E assim se passou. O 10º dia chegou e Bela estava num estado de agitação febril. A culpa era agora uma dor física no seu peito. Ela sentia-se uma traidora. Amava a sua família, mas percebeu tarde demais que as suas irmãs a estavam a manipular. A sua afeição era uma jaula, tão eficaz como as muralhas do castelo. Naquela noite, Bela teve um pesadelo. Sonhou que estava a caminhar pelos jardins do castelo. Estava tudo escuro e silencioso. As roseiras, antes tão vibrantes, estavam murchas e negras, as suas pétalas caídas na neve como gotas de sangue seco. Ela correu-des pelos caminhos familiares, chamando pela fera, mas apenas o eco da sua própria voz lhe respondia. Por fim, ela encontrou-o. Ele estava deitado no chão, perto da roseira onde o seu pai colhera a flor fatídica. Estava imóvel, os seus olhos fechados, a sua respiração um sopro tão fraco que mal se ouvia. Ele estava a morrer. No seu sonho, ela ajoelhou-se ao seu lado, tentando falar, mas não saía som da sua boca. Ela estava a vê-lo morrer, impotente, a sua promessa quebrada a sufocá-lo. Bela acordou com um grito, o seu corpo banhado em suor frio.
O sonho fora demasiado real, demasiado vívido. Não era uma fantasia, era uma visão, era a verdade. O que é que eu fiz? Sussurrou ela para a escuridão do seu quarto. Ele está morrendo e a culpa é minha. No instante, toda a hesitação desapareceu, substituída por um pânico gelado e uma clareza terrível. Ela saltou da cama, o seu único pensamento era regressar. Já não se importava com a tristeza da sua família ou com a manipulação das suas irmãs. A vida da fera estava em jogo, uma vida que ela percebeu naquele momento de terror que se tornara mais preciosa para ela do que imaginava. Correu para a mesa de cabeceira, procurando freneticamente. O anel! Onde estava o anel? Ela encontrara-o no bolso do vestido do castelo e guardá-lo numa pequena caixa. Pegou nele, as suas mãos a tremer tanto que mal conseguia segurá-lo. Leve-me de volta, implorou ela ao anel, às paredes, ao próprio ar. Por favor, leve-me de volta agora. Ela colocou o anel no dedo, fechou os olhos com força e desejou com toda a sua alma estar de volta ao castelo. A sua última promessa, não para o seu pai ou para as suas irmãs, mas para si mesma, era que não seria tarde demais. Capítulo 7. O amor que quebra o feitiço. Num piscar de olhos, o mundo dissolveu-se e refez-se à sua volta. O cheiro a madeira úmida foi substituído pelo ar frio e limpo da noite no castelo, perfumado com o aroma distante de pedra e rosas. Bela abriu os olhos e encontrou-se, não no seu quarto, mas de pé nos degraus de mármore do grande salão. O anel, ou talvez o desespero no seu coração, transportá-la para o ponto mais central do seu destino. O silêncio que a saudou era diferente de tudo o que já sentira ali. Não era o silêncio expectante de um lugar mágico adormecido. Era o silêncio pesado e oco da morte. O fogo na lareira estava reduzido a brasas moribundas que mal lançavam um brilho alaranjado sobre as pedras. As velas de Lumière estavam apagadas. As portas estavam imóveis. O pêndulo de horloge estava parado. O castelo inteiro parecia ter exalado seu último suspiro. Um pânico gelado apoderou-se de Bela. "Fera!" gritou ela, a sua voz a ecoar nos corredores vazios, um som pequeno e frágil na imensidão silenciosa. "Estou de volta! Onde estás?" Nenhuma resposta. Nenhuma pata pesada a arrastar-se no andar de cima, nenhum criado encantado a correr para saudar. Apenas o eco da sua própria voz assustada. Guiada pela imagem aterrorizante do seu pesadelo, ela correu. Atravessou o salão, as suas saias a farfalhar e abriu as pesadas portas que davam para os jardins. O ar da noite era cortante. A lua cheia, pálida e indiferente, banhava o cenário numa luz fantasmagórica. Ela correu pelos caminhos de pedra, o seu coração a martelar uma contagem decrescente contra as suas costelas. "Fera!" chamou de novo, a sua voz a quebrar-se num soluço. "Por favor, responde-me!" Ela viu as roseiras. Tal como no seu sonho, pareciam murchas e desprovidas de vida, as suas flores penduradas nos caules como cabeças envergonhadas. E ali, deitado na relva coberta de orvalho, perto do mesmo arbusto onde o seu pai selara o seu destino, estava ele. A fera jazia imóvel, a sua enorme forma encolhida sobre si mesma. Parecia mais pequeno, como se a própria vida que o animava se tivesse esvaído, diminuindo a sua presença formidável. Os seus olhos estavam fechados e não havia movimento visível no seu peito maciço. O monstro que antes a aterrorizara parecia agora apenas uma criatura patética e abandonada. Bela caiu de joelhos ao seu lado, as lágrimas que segurara a escorrerem livremente pelo seu rosto. "Não", sussurrou ela, a sua mão a estender-se para tocar o seu pelo áspero. Estava frio. "Não, não, não, por favor, não morras." Ela encostou a cabeça ao peito dele, procurando desesperadamente por um sinal de vida, uma batida, por mais fraca que fosse. Não sentiu nada, apenas um silêncio profundo e final.
Fui eu, soluçou ela, a sua voz abafada contra o pelo dele. Foi tudo culpa minha. Eu quebrei a minha promessa. Sou uma tola egoísta. Eu voltei tarde demais. A culpa e a dor eram uma dor física, uma faca a torcer-se nas suas entranhas. Naquele momento, todas as fachadas caíram, todas as hesitações desapareceram, e a verdade do seu próprio coração revelou-se a ela com uma clareza ofuscante. Não era piedade que sentia por ele, não era apenas amizade ou gratidão. Era algo muito mais profundo. Ela levantou a cabeça, olhando para o seu rosto imóvel. Eu não sabia, disse ela, como se ele a pudesse ouvir. Eu não percebi até agora. Eu estava com medo da tua aparência, mas nunca do teu coração. As tuas conversas, a tua gentileza, a tua tristeza, elas tornaram-se parte de mim. Pensei que sentia falta da minha casa, mas a verdade é que quando estava lá, sentia a tua falta. Ela agarrou a sua enorme pata com as duas mãos, apertando-a contra o seu peito. Não me deixes, por favor. Vive, vive para mim. Eu não posso viver num mundo sem ti. Eu amo-te, fera, eu amo-te. As palavras saíram num grito de angústia e descoberta, a confissão final que ela nem sabia que guardava. Se ao menos pudesses viver, eu casaria-me contigo sem hesitar. Eu seria tua esposa de bom grado. No instante em que as palavras saíram dos seus lábios, algo aconteceu. Um tremor percorreu o corpo da fera. Um brilho dourado começou a emanar de onde as suas mãos tocavam a pata dele, espalhando-se rapidamente por todo o seu corpo. O chão debaixo dela começou a tremer e uma luz ofuscante, tão brilhante como o sol, irrompeu dele, forçando-a a fechar os olhos. Um vento mágico varreu o jardim. As roseiras murchas endireitaram-se, as suas pétalas a recuperarem a sua cor vibrante, e novas flores desabrocharam instantaneamente, libertando uma fragrância avassaladora. Faíscas douradas e prateadas começaram a chover do céu, como se as próprias estrelas se estivessem a desfazer em celebração. O castelo inteiro, antes escuro e silencioso, acendeu-se. Todas as janelas brilharam com uma luz quente e convidativa, e uma melodia triunfante e jubilosa começou a tocar, vinda de algum lugar lá de dentro. Quando a luz ofuscante diminuiu, Bela abriu os olhos lentamente. A forma monstruosa da fera tinha desaparecido. No seu lugar, deitado na relva, estava um homem. Era um príncipe saído de um conto de fadas, com cabelos da cor do trigo e feições nobres e gentis. Ele abriu os mesmos olhos intensos e melancólicos que ela conhecia tão bem, e sorriu-lhe. Ele levantou-se graciosamente e estendeu-lhe a mão. Bela olhou para ele, atordoada, o seu coração a bater descontroladamente. "Bela?", disse ele. A sua voz já não um rosnado grave, mas um barítono suave e melodioso. "Não me reconheces?" Bela olhou para os seus olhos e viu a alma que aprendeu a amar. "És tu?", sussurrou ela. "Mas como?" "O teu amor", disse ele, a sua mão a segurar a dela com ternura. "O teu amor quebrou o feitiço. Há muitos anos, eu era um príncipe jovem, orgulhoso e egoísta. Recusei abrigo a uma velha mendiga numa noite de tempestade, julgando-a pela sua aparência. Mas ela era uma poderosa feiticeira disfarçada. Para me ensinar uma lição, ela amaldiçoou-me, transformando-me na criatura que conheceste, e todos os meus criados em objetos. O feitiço só poderia ser quebrado se, antes que a última pétala de uma rosa encantada caísse, eu pudesse aprender a amar alguém e merecer ser amado de volta, apesar da minha aparência monstruosa. Eu tinha perdido toda a esperança. Pensei que morreria como um monstro." Ele puxou-a suavemente para mais perto. "Mas tu chegaste. Viste para além da minha aparência. A tua bondade começou a derreter o gelo no meu coração. E esta noite, quando pensei que tudo estava perdido, quando meu coração desistiu porque pensei que me tinhas abandonado, tu voltaste e declaraste o teu amor.
Tu salvaste-me, Bela. Tu salvaste-nos a todos. Nesse momento, as portas do castelo abriram-se de rompante e uma multidão de pessoas saiu a correr para o jardim, rindo e chorando de alegria. Eram os criados, agora restaurados às suas formas humanas. Bela reconheceu-os instantaneamente. Um mordomo alto e esguio com um sorriso galante correu na sua direção. Mademoiselle, ele está de volta! O príncipe está de volta! Exclamou Lumière, a sua voz humana tão cheia de vida como a sua voz de candelabro. Ao seu lado, um homem mais baixo e corpulento, com um bigode imponente e um ar de autoridade, endireitou o seu casaco. E nem um momento tarde demais, declarou Horloge, embora um largo sorriso desmentisse a sua severidade. Graças a sim, minha senhora! Uma senhora de bochechas rosadas e sorriso materno aproximou-se, acompanhada por um pequeno rapaz que se agarrava às suas saias. «Oh, minha querida», disse a senhora Bully, «sabíamos que eras tu, sabíamos que o teu coração era verdadeiro». Bela riu, sentindo uma alegria tão imensa que pensou que o seu coração ia explodir. Ela estava rodeada de amigos, o seu príncipe ao seu lado, o seu amor por ele a florescer sem medo nem restrições. O príncipe pegou na sua mão e levou-a para dentro do castelo, agora um lugar de celebração vibrante. As tapeçarias pareciam mais brilhantes, os salões mais acolhedores. Ele conduziu-a ao grande salão de baile, onde os músicos já tocavam uma valsa encantadora. Diante de toda a sua corte reunida, ele ajoelhou-se. «Bela, minha salvadora, meu amor», disse ele, a sua voz a ecoar no salão. «Agora que estou livre, pergunto-lhe uma última vez, não como um monstro a exigir um sacrifício, mas como um homem que lhe oferece o seu coração e o seu reino. Queres casar comigo?» Com lágrimas de felicidade a escorrerem pelo rosto, Bela respondeu, a sua voz clara e cheia de amor. «Sim, sim, meu príncipe, sim!» Uma ovação irrompeu no salão, enquanto o príncipe se levantava e a beijava. Mas a história ainda não estava completa. No meio da celebração, uma luz suave encheu o salão e uma figura feminina de uma beleza etérea apareceu. Era a feiticeira, mas a sua aparência já não era a de uma velha mendiga, mas sim uma rainha das fadas. «A lição foi aprendida», disse ela, a sua voz como o som de sinos de vento. O amor provou ser mais forte do que o orgulho e a aparência. Ela virou-se para Bela. «A tua bondade e a tua coragem não só salvaram este príncipe, como também provaram o teu próprio valor. Serás uma rainha amada e sábia». Depois, o seu olhar tornou-se severo. No entanto, nem todos os corações são tão puros. Com um aceno da sua mão, uma imagem apareceu no ar. Mostrava a casa de campo de Bela. Os seus irmãos rapazes e o seu pai estavam a caminho do castelo, preocupados com o súbito desaparecimento de Bela. Mas as suas duas irmãs estavam em casa, a discutir sobre como dividir os tesouros que o pai delas guardara, já lamentando-se de que não eram suficientes para as suas ambições. «A inveja é um veneno que transforma o coração em pedra», declarou a feiticeira. O seu olhar fixou-se na entrada do salão de baile. Num piscar de olhos, as duas irmãs de Bela materializaram-se ali, arrancadas da sua casa pela magia da fada. Elas olharam em volta, aterrorizadas e confusas, os seus olhos arregalando-se de inveja e ódio ao verem Bela vestida como realeza ao lado de um príncipe. «Vocês desejaram o mal à vossa irmã», continuou a feiticeira, a sua voz a trovejar. «Regozijaram-se com a sua suposta desgraça e tentaram causar a sua ruína. O vosso castigo será adequado ao vosso crime». Ela levantou um dedo, e as duas irmãs gritaram quando sentiram os seus corpos a enrijecerem. A sua pele tornou-se cinzenta e áspera, as suas feições contorceram-se em máscaras de inveja eterna, até que se transformaram em duas estátuas de pedra perfeitas. «Ficarão aqui,
guardando a entrada deste castelo, decretou a feiticeira, condenadas a testemunhar a felicidade da vossa irmã, que tanto desprezaram. A vossa única esperança de libertação será o dia em que sentirem verdadeiro remorso pelos vossos atos e os vossos corações de pedra aprenderem a amar. Bela sentiu uma pontada de pena pelas suas irmãs, mas sabia que a justiça fora feita. Pouco depois, o seu pai e os seus irmãos chegaram, e o seu reencontro foi de pura alegria e alívio. Foram convidados a viver no castelo para partilhar a felicidade de Bela. O casamento foi a celebração mais grandiosa que o reino alguma vez vira. Bela e o seu príncipe reinaram durante muitos e longos anos, a sua liderança marcada pela compaixão, pela sabedoria e por uma profunda compreensão de que as aparências podem ser enganadoras. Eles nunca se esqueceram da lição que a sua história ensinara a todos, que a verdadeira beleza não se encontra num rosto bonito ou num corpo perfeito, mas floresce no interior, num coração capaz de bondade, sacrifício e, acima de tudo, de amor verdadeiro. E as duas estátuas na entrada permaneceram como um lembrete eterno dessa verdade. Silenciosas testemunhas do poder de um amor que foi capaz de ver para além do monstro e encontrar o homem que lá se escondia.